Bom dia, oitavo ano. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula EAD. Vai funcionar assim. Aqui eu vou tentar acompanhar vocês para que vocês possam fazer diretamente na apostila, tá bom? Então, qualquer dúvida é só me perguntar, tá? Vamos dar início ao módulo 6, a potenciação e suas propriedades, na página 460. Na realidade, se trata de uma revisão, tá, de uma matéria do sexto ano e, como sempre, vai ter um pouquinho de acréscimo de conteúdos inéditos, ok? Vamos embora então. Primeiramente, vamos rever alguns conceitos aqui, tá bom? Elementos da operação de potenciação. Para quem não se lembra, por exemplo, 2 elevado a 3 é igual a 8. O 2 eu vou chamar de base. O númerozinho que fica em cima nós chamamos de expoente. E o resultado nós chamamos de potência. Lembrando que é de muita importância que vocês saibam quem é quem na hora de efetuar a conta. Tá bom? Porque futuramente eu vou utilizar dessas nomenclaturas para que possamos resolver. Vamos para o próximo. Muitas vezes, o cálculo de uma potência é desnecessário para a compreensão da magnitude de um número, que pode ser indicado na forma de potenciação. Entretanto, em algumas situações problema, podem surgir várias operações com potenciação, sendo necessário encontrar a resposta mais simplificada possível. Para tanto, são aplicadas algumas propriedades. Ao realizar a próxima sessão, você recordará duas dessas propriedades. Vamos rever aqui então. Propriedade da multiplicação de potenciações de mesma base. No sexto ano, você realizou várias multiplicações com potenciações de mesma base. Caso não se lembre, consulte seu glossário. De acordo com essa propriedade, como você reduziria 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3 a uma única potenciação? Justifique a validade da propriedade. Vamos lá então que eu vou resolver com vocês. Observem bem como foi feito o meu cálculo aqui. Então, a pergunta era 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. Tá? Primeira coisa, se a minha base, que é o 2, se eles forem iguais, ele se tornará um só. Ok? Então, por exemplo, base é 2, então eu repeti a base. Como eles estão multiplicando, o meu expoente ele irá somar. Por isso que eu falo, permanece a mesma base e soma-se os expoentes. Então, como está multiplicando, vai ficar o expoente 2 mais o expoente 3. E o resultado ficará 2 elevado a 5, ou 2 elevado à quinta potência. Exercício 2. Complete as igualdades escrevendo um produto na forma de potenciação. Exatamente o que eu acabei de fazer, vocês vão fazer aqui, ok? Pausem o vídeo, tentam resolver sozinhos e em seguida vocês farão a autocorreção, ok? Vamos lá. Então ficará assim. Na A, 3 elevado a 7 vezes 3 elevado ao quadrado, ok? Reparam bem que é a mesma base, né? Então a base é 3, repete o 3. Como ele está multiplicando, eu vou somar os expoentes. Então eu farei 7 mais 2, que no caso é 9. Então a minha resposta seria 3 elevado à nona potência. Na B, seria 6 ao quadrado vezes 6 elevado à terceira potência. Então qual que é a base aí que se repete? No caso é o 6. Como eles estão multiplicando, eu vou somar os expoentes. Então 2 mais 3 é 5. Por isso ficou 6 elevado à quinta potência. Na C, as bases são 10
ok? Como estão multiplicando, eu vou somar os expoentes. Então, ficará 2 mais 5, que no caso é 7. 10 elevado à sétima potência. Na alternativa D, embora a base seja um número negativo, não tem problema. Se as duas bases forem iguais, eu só vou repetir a base, que é menos 2. Tá? Dentro do parênteses é muito importante isso. E como eles estão multiplicando, eu vou somar os expoentes. Então, 4 mais 5 é igual a 9. Ou seja, meu resultado é dentro do parênteses menos 2 elevado à nona potência. Na E, a base é uma fração, não tem problema. Para mim, o mais importante é que eles sejam iguais. Então, se a base é meio, tá? As bases são iguais, eu repito a minha base. E vou somar os expoentes também. Então, um expoente é 2, o outro é 3. Somando os dois expoentes, ficará meio elevado à quinta potência. A letra F, o x só está aí para confundir vocês, mas é exatamente a mesma coisa, tá? A base é x. Então, vou repetir a base, que no caso é x. Né? Como eles estão multiplicando, eu vou somar os expoentes. Então, 6 mais 3 igual a 9. A resposta é x elevado à nona potência. E a última, que é a G, né? As bases é a letra A. Então, repete a base e soma-se os expoentes. Então, B mais 6, né? Eles são diferentes, eu não posso simplesmente juntar os dois. Então a resposta final ficará exatamente assim mesmo. Vai ficar A elevado a B mais 6, porque eu não consigo somar B mais 6. Ok? Vamos para o próximo slide. Questão de número 3. As conclusões a que você chegou até este momento se aplicariam à multiplicação 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2? Justifique. Vamos lá. Nesse caso, gente, ele não se aplica justamente porque as bases não são iguais, ok? Ou seja, uma base é 2 e a outra base é 3. Por ser diferente, não tem como eu aplicar essa propriedade. Tá? Então, como resposta, ficou assim. A propriedade não pode ser aplicada quando as bases da potenciação são diferentes. Anotem na apostila de vocês isso daí, é super importante. Questão 4. Como você deve proceder para efetuar multiplicações de potenciações de mesma base? Ok? É igual a gente acabou de comentar, né? Então, se as bases forem iguais, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Só isso, nada mais. Agora a gente vai entrar com as propriedades da divisão de potenciações de mesma base. Tá? A regrinha vai ser a mesma, gente. Mesma coisa. A única diferença é que, nesse caso, se as duas bases estiverem dividindo, ao invés de somar, eu vou subtrair os expoentes. Só isso, ok? Então vamos lá. Número 1. Agora vamos retomar a propriedade da divisão de potenciações de mesma base. Escreva a regra que nos permite calcular diretamente a divisão 2 elevado à quinta potência dividido por 2 elevado à terceira, mantendo o quociente na forma de potenciação de base 2. Ok? Então, como podem observar aqui, é a mesma regrinha da multiplicação. Se as bases são iguais, eu repito a base. A única diferença é que eu vou subtrair os expoentes. Ou seja, vai ficar 5 menos 3, que é igual a 2. Tá? Lembrando que a divisão ela pode ser representada em forma de fração também. Então, por exemplo, se fosse 2 elevado à quinta potência sobre 2 elevado à terceira potência, a base ia ficar uma só, né, que no caso seria 2, e nós iríamos subtrair os expoentes e daria o mesmo resultado.
tá bom? Então nem sempre vai estar bonitinho assim não, às vezes estará em forma de fração, ok? Vamos para os exercícios aqui, de número 2. Verifique se a regra é válida para os casos a seguir. Caso contrário, justifique, ok? Pause o vídeo e tentam resolver. Em seguida já virei com a autocorreção. Então vamos lá. No A, 3 elevado à quarta potência dividido por 3 elevado ao quadrado, tá? Se ele está dividindo, então eu vou subtrair os expoentes. Repito a mesma base, que é 3, e vou subtrair os expoentes. Então 4 menos 2 é igual a 2, ou seja, o resultado é 3 elevado ao quadrado. O mesmo vou fazer com o B, tá? Mesma base, 2, e vou subtrair os expoentes. Então 6 menos 3, 2 elevado a 3. AC, mesma base, 10. Então subtrai os expoentes, ou seja, 2 menos 1, 1. Nesse caso, não preciso colocar 10 elevado a 1, ok? Eu posso colocar apenas 10, tá bom? AD, a mesma base, aqui no caso, elas se repetem, tá? Então, permanece menos 7. Lembrando que tem que colocar entre parênteses, tá? Então, vai ficar menos 7 dentro do parênteses. Só que o menos 7 não tem nenhum expoente em cima. Ou seja, na realidade ele tem. Ele é 1. Só que quando é 1, nós não colocamos, tá? Então, na hora de subtrair os expoentes, vai ficar 3 menos 1. Que no caso é 2. Então a resposta é menos 7 elevado ao quadrado. Aí, embora seja uma fração, não precisam ter medo, tá? Reparam que se trata de divisão de frações. Então a base é 1/5. Então repete 1/5, ok? E subtrai os expoentes. Então 3 menos 2 é 1. Então, como mencionei, não precisa colocar 1/5 elevado a 1. Tá? Quando é elevado a 1, eu não coloco nada. Então, o resultado é apenas 1/5. Na letra F, a base, no caso ali que se repete, é menos 6, dentro do parênteses. Só que é 2 e 2, tá? Quando acontece isso, o meu expoente ele é igual a 0, tá? Então, vai ficar menos 6 elevado a 2 menos 2, que é 0. Então, menos 6 elevado a 0. A G é a mesma coisa, a base que se repete é a letra A. Então, vou subtrair os expoentes. Então, 6 menos 2 igual a 4. H a mesma coisa, a mesma base, P. Só que eu vou subtrair os expoentes. Só que percebe o seguinte, x, se eu subtrair os expoentes, vai ficar x menos y. Não tem mais nada que eu possa fazer aqui. Por isso que a resposta vai ficar p elevado a x menos y. Tá? E na i? Na i, 3 elevado a quinta dividido por 2 elevado a terceira. Se a gente observar, a base não é igual. Se a base não é igual, não se aplica a propriedade da potenciação. Tá? Não tem o que fazer aqui senão resolver direto, mas não se aplica a propriedade. E a J, mesma coisa, 0,5, né, que é a base, elevado a 4 menos 2. Então, ficará 0,5 elevado ao quadrado, ou seja, elevado a 2. Questão de número 3. Como você deve proceder para efetuar divisões de potenciações de mesma base? Ok? É a mesma regrinha que nós fizemos com a multiplicação. A única diferença é que ao invés de somar, nós vamos subtrair, tá bom? Eu coloquei a resposta aqui bonitinho para vocês registrarem na apostila. Então vai ficar assim. Conservando a base e subtraindo os expoentes, ok? Não tem segredo. Super fácil. Uma nova propriedade da potenciação. Agora você vai conhecer uma nova propriedade, a potenciação de potenciação. Gente, nada mais é praticamente a mesma coisa, né, como nós vimos no outro vídeo.
Quando for potenciação da potenciação, eu simplesmente vou multiplicar as duas potências, tá? Então, por exemplo, se eles estiverem multiplicando, eu vou somar as potências. Se estiver dividindo, eu vou subtrair as potências. E se for potenciação da potenciação, eu vou multiplicar as potências. Somente assim, ok? Daí tem a questão 1 aqui. Calcule a potência de 2 elevado ao cubo, né? Abre e fecha parênteses, elevado ao quadrado. Lembre-se de que primeiro se resolve a operação dentro do parênteses. Ok? Vamos lá. Aqui eu já vou explicar diretamente para vocês, tá? Ele pediu para primeiro resolver o que está dentro, para depois resolver o que estiver fora. Então, por exemplo, 2 elevado ao cubo é 8, né? Porque é 2 vezes 2 vezes 2, 8. Elevado ao quadrado é 64. Só que, para a gente fazer diretamente, fica mais fácil a gente fazer o seguinte. Por exemplo, as duas potências, primeiro é o 3 e depois o 2. Então eu vou fazer 3 vezes 2, que no caso é 6. Então 2 elevado à sexta potência também é 64. Ok? Vamos para o próximo. Questão 2. Transforme o resultado obtido numa potência de base 2. O que vocês vão fazer? Vocês vão fatorar o 64, sabe? É como se fosse fazer o MMC somente do 64. Ok? Vocês vão obter esses valores aqui. Então, fatorando 64, vocês vão obter que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai ser igual a 2 elevado à sexta potência. Questão de número 3. Com base na resposta anterior, complete na forma de potência de base 2. Então, nós temos aqui que 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado, ele é igual a 64, que é igual a 2 elevado à sexta potência. Questão 4. Que relação existe entre os expoentes dados e o expoente do resultado? O expoente do resultado, no caso, ele é o produto dos expoentes dados, ou seja, ele vai ser a multiplicação dos dois expoentes. No exercício 5, ele pede o seguinte: verifique se essa relação é válida para os seguintes casos. Então, pausem o vídeo, tentem resolver sozinhos, mesmo que vocês errem, não tem problema, ok? Em seguida, eu virei com a autocorreção, ok? Pausa o vídeo. Vamos lá, respondendo então. Eu tenho aqui 5 elevado ao quadrado, dentro do parênteses, elevado ao quadrado. Então, a base eu repito, ok? E os expoentes, como é potência da potência, eu vou multiplicar. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Na B, a mesma coisa. Repito a base, que seja 2. E os dois expoentes, eu coloco como 2 vezes 5, que é 10. O mesmo ocorre com a letra C, tá? Mesma base e multiplico os expoentes. Então, 2 vezes 4, 8. Na D, parece um pouco confuso, mas na realidade não é, tá? A base ali é menos 3. Então, repete o menos 3. Lembre-se que quando for potência, se o número for negativo, sempre coloque entre parênteses, tá? E no caso aqui, né? Os dois expoentes, que é 2 e 3, eu vou multiplicar. Então, vai ficar menos 3 elevado à sexta potência. A letra E é a mesma coisa. Ok? Então, meio elevado a 8. Letra F, mesma coisa. A base é A. Depois 3 vezes 6, que é igual a 18. Na G, mesma coisa. Repete a base, que é X. E P vezes Q, PQ. Ok? E por fim, H, que é exatamente a mesma coisa. Então, 4 vezes 3, 12.
ou seja, 0,3 elevado à 12ª potência. Acertaram? Na questão de número 6, é igual às outras que nós já fizemos, tá? Então, como você deve proceder para efetuar potenciação de potenciação? Simples, a gente vai conservar a base e multiplicar os expoentes, ok? Registrem aí na apostila de vocês que é super importante, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui nós temos um resumo, ou seja, uma síntese das propriedades da potenciação. Vamos fazer uma síntese das 3 propriedades estudadas. Então, primeiro, multiplicação de potenciação de mesma base. A gente conserva a base e soma-se os expoentes. O outro é a divisão de potenciações de mesma base, ou seja, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes, ou seja, o expoente do dividendo menos o expoente do divisor. E potenciação de potenciação. Conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes, generalizando que para A tem que ser diferente de zero. Nós temos A elevado a M vezes A elevado a N, ok? Repete a base, que é A, e soma-se os expoentes, ou seja, vai ficar A elevado a M mais N. Embaixo, A elevado a M dividido por A elevado a N. Ou, se quiser, eu posso representar na forma de fração, né? A elevado a M sobre A elevado a N. Eu permaneço a mesma base e subtraio os expoentes. E, por fim, né, potenciação da potenciação. Então, dentro do parênteses, A elevado a M elevado a N. Ou seja, eu pego os expoentes e multiplico eles. Então vai ficar A elevado a M vezes N. Aqui nesse exercício, na realidade, eles misturaram todas as propriedades da potenciação, tá? Então vai ter multiplicação, vai ter divisão e vai ter potenciação de potenciação, ok? Vocês vão ter que aprender a separar eles e calcular de acordo com a sua propriedade específica, tá bom? Então, exercício 1 aí, aplicando as propriedades estudadas até aqui, reduza a uma só potenciação. Pausa o vídeo, tenta resolver sozinhos e em seguida eu virei com a autocorreção. Então, eis a resposta aqui, ok? Eu não vou comentar um por um, porque eu acredito que vocês entenderam tudo, tá? Não é difícil, é super fácil. Tem um ou outro que pode confundir vocês. Por exemplo, na letra I, primeiro eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. Por exemplo, 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado à terceira. Eu vou somar, lembra? Vocês estão multiplicando, eu vou somar os expoentes. Então, 4 mais 3 é igual a 7. Então, vai ficar 2 elevado a 7, por fim, elevado ao quadrado. Daí, 7 vezes 2 é igual a 14, tá bom? Não se esqueçam desse detalhe. Primeiro resolve o que está dentro do parênteses, se você conseguir. Em seguida, resolva o que estiver fora, tá? O mesmo vai acontecer com a letra K, por exemplo. Primeiro resolva a divisão aí, que é 8 menos 5, né, que é 3. Então, vai ficar 7 elevado a 3 elevado a 3. Então, 3 vezes 3, 9. Por isso que é 7 elevado a 9. Tá? Super fácil, gente. Não é difícil. Se tiver alguma dúvida, vocês me chamam no WhatsApp que eu dou orientação. Agora, vamos a essa pergunta na 2 aqui. 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo é igual a 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo sem o parênteses? Justifique. Vamos lá. Então, a resposta é não. Por quê? Quando eu estou dentro do parênteses, por exemplo, eu tenho que
multiplicar os expoentes. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Por isso que fica 2 elevado a 6, que é igual a 64. Quando eu tenho potência da potência sem o parênteses, significa que o meu expoente 2 está sendo elevado ao cubo. Então, por exemplo, 2 ao cubo não é 8? Então, fica 2 elevado a 8, que é igual a 512. Ok? Esse exercício 3 parece difícil, mas é super fácil, tá? Ele pede o seguinte: reduz as expressões aplicando as propriedades da potenciação, ok? Esse eu acho que vocês não vão conseguir fazer sozinhos, então eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Vamos lá. Então, nesse exercício eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fatorar todos os valores da multiplicação e da divisão. Então, por exemplo, eu pego 32, eu fatoro. Por exemplo, divido por 2, vai dar 16. Divido por 2, vai dar 8. Enfim, no final você vai perceber que 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência. Tá? O mesmo ocorre com 16. Imagina o 16, eu vou fatorar o 16. Então, 16 dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Ou seja, 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. E o 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta potência. Tá? Então, primeiramente aqui, ficou 2 elevado à quinta, vezes 2 elevado à quarta, dividido por 2 elevado à sexta. Vou resolver primeiro a multiplicação em cima. Tá? As bases são iguais, eu repito. Então, vou somar os expoentes. Então, 5 mais 4 é 9. Então, vai ficar 2 elevado à nona potência dividido por 2 elevado à sexta. Lembra, se eles estão dividindo, eu vou subtrair os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado à nona, né, dividido por 2 elevado à sexta. Ou seja, 9 menos 6, que é igual a 2 elevado a 3. Tá bom? Vocês vão fazer exatamente a mesma coisa no B, no C e no D. Tá? Não esqueça de fatorar. Fatoração nesse ponto é super, super, mega importante. Tá bom? Tentam resolver sozinhos aí. Se tiver dúvida, vocês me chamam. No exercício 4, ele pede o seguinte: verifique em quais das situações a seguir é válida a propriedade distributiva da potenciação, realizando as operações indicadas nos dois membros da igualdade. Ok? Então, no A, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou resolver um lado da igualdade, vou resolver o outro lado da igualdade também, e vou verificar se os dois darão o mesmo resultado. Ok? Se quiser tentar, pausa o vídeo, em seguida virei com a correção. Então, no caso da letra A, ele não é verdadeiro, ok? Por quê? Primeiro eu tenho que resolver o que estiver dentro do parênteses, que no caso, aí é 2 mais 3, não tem o que fazer, é 5. Então, 5 elevado ao quadrado é 25. E se eu resolver ele separado, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. 4 mais 9 é igual a 13. Ou seja, 25 ele é diferente de 13. Por isso que ele não é verdadeiro nesse caso. Na letra B, ele também não será verdadeiro, ok? Porque 8 menos 5 é 3. Né? 3 elevado ao cubo, 27. Se eu fizer 8 elevado ao cubo, é 512. E 5 elevado ao cubo vai ser 125. Então, 512 menos 125 é 387. No caso, 27 ele é diferente de 387. Por isso que ele não é verdadeiro. Já na letra C, ele é verdadeiro sim. Porque 2 vezes 3 é 6. 6 ao quadrado, 36, certo? E do outro lado, 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 9, 36. Ou seja, 36 é igual a 36. Por isso que ele será verdadeiro. E por fim, a letra D. Ok? Ele também será verdadeiro. Porque 18 dividido por 6, 3. 3 ao cubo, 27.
E se eu fizer 18 elevado ao cubo, vai dar 5.832. E 6 elevado ao cubo, 216. Só que se eu fizer a divisão de 5.832 dividido por 216, ele também dará 27. Ou seja, 27 é igual a 27. Logo, ele será verdadeiro. Na questão de número 5 é a seguinte. A professora propôs aos alunos que calculassem a seguinte expressão numérica: 4 elevado ao cubo e 5 elevado à quarta potência. Veja as estratégias de resolução de dois alunos. Daí tem a estratégia de João Vitor e a estratégia de Ana Raquel. Se vocês observarem, os dois cálculos estão corretos, ok? A diferença é que eles fizeram de maneiras diferentes. Ou seja, o João Vitor ele efetuou 4 ao cubo, ele efetuou o 5 elevado à quarta potência e no final ele fez a multiplicação. Já Ana Raquel, ela fatorou o 5 elevado à quarta potência, se transformando em 5 elevado a 3 vezes 5. Ok? Então, vocês vão só analisar os dois aqui, né? Está escrito aqui, analise as duas estratégias, descrevendo o raciocínio que cada aluno utilizou. Essa resposta ela é pessoal, então eu não vou colocar aqui para vocês, ok? Vocês só vão escrever, vocês vão descrever a estratégia que cada um utilizou com a palavra de vocês. Pessoal, o som vai mudar um pouquinho porque eu uso o headset sem fio para fazer o áudio e acabou a bateria, ok? Agora eu estou falando com vocês diretamente do microfone do notebook, por isso que vai dar essa diferença de som, tá bom? Vamos lá então. O expoente negativo. Ao realizar as divisões de potenciações de mesma base nas seções anteriores, você verificou situações em que o primeiro expoente é maior que o segundo. No entanto, você já sabe que é possível que o primeiro expoente seja menor que o segundo, e nesse caso o expoente obtido será um número negativo. Vamos explorar esse fato? Então, no exercício 1, está assim. Complete a sequência de potenciações em cada coluna, observando a regularidade de uma linha para outra, ok? Vocês colocarão os resultados equivalentes a cada uma dessas potenciações, tá? No próximo slide eu vou explicar mais detalhadamente, vocês vão entender melhor. Então, na coluna A, se vocês observarem os resultados, que deu 32, 16, 8, 4, 2, 1, percebe-se que ele foi dividindo sempre por 2. Quando ele chega no 1, por exemplo, dividido por 2, dá meio. Dividido por 2, dá 1/4. Dividido por 2, 1/8. Dividido por 2, 1/16. Ou seja, reparem bem que mesmo o expoente sendo negativo, ele permanece um número positivo. Consegue observar? Por exemplo, 2 elevado a menos 4 é igual a 1/16, mas ele ainda é positivo, mesmo o expoente sendo negativo. Ok? Reparem bem na coluna B. É a mesma coisa. Ele começa no 243, passa para 81, para 27, para 9. Quando chega no 1, dividido por 3, 1/3. Dividido por 3, 1/9, e assim vai, mesmo o expoente sendo negativo. Isso acontece também na coluna C e na coluna D, ok? Ou seja, um número elevado, se o número for positivo, elevado a expoente negativo, o valor ele é positivo, só que ele se tornará um valor entre 0 e 1, ok? Vamos a alguns exemplos. Aqui ele pede para você explicar a regularidade que observou nas 4 colunas, tá? Eu vou ler aqui com vocês uma por uma, tá bom? Registrem aí na apostila de vocês e prestem bem atenção, isso é muito importante. Então, na coluna A, se a gente observar, cada termo da linha seguinte é o anterior dividido por 2.
ok? Até chegar em 2 elevado a menos 1, reparem que, por exemplo, se fosse 2 elevado a 1, não seria 2? Como ele é menos 1, eu inverto a minha fração. Lembra que 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1? Então, eu vou inverter. O 2 que estava embaixo, perdão, o 2 que estava em cima vai para baixo e o 1 que estava embaixo vai para cima. Por isso ele se torna meio. Por exemplo, 2 elevado a menos 2. 2 elevado a 2 é 4, certo? Como ele é negativo, ele seria 4 sobre 1. Eu vou pegar o 4, jogar para baixo e o 1 jogar para cima. Ou seja, 2 elevado a menos 2 é 1 quarto. O mesmo acontece com 2 elevado a menos 3 e o 2 elevado a menos 4 e assim por diante. Ok? Já na coluna B, cada termo é o anterior dividido por 3. No C é o anterior dividido por 10. E na D, ele equivale ao dobro do anterior. Na questão 3, resolva as divisões de potenciações de mesma base. Escreva o quociente de duas maneiras diferentes, sendo uma delas em forma de potência. Ok? Vamos fazer de um jeito só, já é mais que o suficiente aqui para mim. Então vamos lá. Por exemplo, 5 sobre 5 elevado ao quadrado. O que eu devo fazer aqui? Eu vou pegar o 5 elevado a 1, né? Lembra que 5 quando não tem nada é 1? Como ele está dividindo, vai ficar 1 menos 2. 1 menos 2 é menos 1. Então a resposta vai ficar 5 elevado a menos 1. O mesmo vai acontecer aqui na B. Essa seria 7 elevado a 1 dividido por 7 elevado a 3. Como eles estão dividindo, eu vou subtrair os expoentes. 1 menos 3 equivale a menos 2. Então vai ficar 7 elevado a menos 2. Na C, 10 elevado ao quadrado dividido por 10 elevado à quarta potência. Ou seja, é o de cima menos o de baixo. Então, 2 menos 4, menos 2. Por isso, 10 elevado a menos 2. E por fim, a D. 8 elevado à sexta potência dividido por 8 elevado à décima. Então, vai ficar 6 menos 10, que é igual a menos 4. Ou seja, 8 elevado a menos 4. Aqui na minha resposta já conta as duas maneiras diferentes de representar, tá bom? Então vai ficar 1 quinto, que é a mesma coisa que 5 elevado a menos 1. Lembra? Para resolver, eu inverto o numerador com o denominador e eu inverto também o sinal da minha potenciação. Se não entender, vocês me chamam no WhatsApp que eu tento fazer uma chamada ao vivo e tento explicar melhor sobre como que resolve isso daqui. Belezinha? Questão 4. Complete as igualdades com o fator que falta, escrevendo-a na forma de potenciação. Esse daqui é fácil, ok? Repara bem que todas as respostas é igual a 1. O que isso significa? Que toda vez que eu multiplicar o número pelo seu inverso, eu sempre vou obter o resultado 1, ok? Eu vou colocar diretamente a resposta aqui e daí fica mais fácil para poder explicar. Aqui na A, por exemplo, 5. Se eu multiplicar 5 por 5 elevado a menos 1, o próprio 5 ele não é elevado a 1. Então, 1 positivo mais menos 1 vai ficar 1 menos 1. Ou seja, ele vai ficar 5 elevado a 0. Lembra que todo número elevado a 0 é igual a 1? Ou seja, todos eles, desde o A até o F, a resposta vai ser a multiplicação do número pelo seu inverso. Então, por exemplo, na A, 5 vezes 5 menos 1. 5 ao quadrado, a B, 5 ao quadrado vezes 5 elevado a menos 2. Na C, 5 ao cubo
vezes 5 elevado a menos 3. Entenderam? Então, todo número multiplicado pelo seu inverso será sempre o número 1. Na dúvida, vocês me perguntam, ok? Daí eu tento fazer uma continha mais explicada. Questão 5. Justifique a validade da igualdade a elevado a n vezes a elevado a menos n igual a 1 com a diferente de 0. Aqui no caso é o que eu acabei de explicar para vocês, tá? A elevado a n vezes a elevado a menos n, na hora que eu fizer n mais menos n, ele vai dar 0, né? Porque n menos n não é 0. Então, a elevado a 0, qualquer letra, número, o que for elevado a 0, ele vai ser sempre igual a 1. O expoente negativo, uma síntese. Aqui é só o resuminho do que nós acabamos de falar. Você trabalhou com alguns contextos matemáticos em que aparecem expoentes negativos. Generalizando o que foi estudado, temos que a elevado a menos 1 é igual a 1 sobre a, ou seja, o inverso da minha base. Então, a elevado a menos n, que é a mesma coisa que a elevado a menos 1 elevado a n, ok? Vocês vão observar aqui que sempre vai ser o inverso dele. Dessa forma, para que a potência continue sendo uma multiplicação de fatores iguais, quando o expoente for negativo e a base for diferente de 0, basta escrever o inverso da base e trocar o sinal do expoente. Tá? E temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, 2 elevado a menos 3. Eu sei o que? Vamos supor que ele seja positivo. 2 elevado ao cubo não é 8? Se o meu cubo for negativo, eu vou inverter, eu vou calcular o inverso de 8, que no caso é 1 sobre 8. Tá? O mesmo ocorre na B, que é meio elevado a menos 3. Se ele fosse positivo, ia ser 1 sobre 8. Como ele é negativo, eu vou inverter. Eu subo 8 e desço 1, que no caso será igual a 8. Aqui no exercício 2, nós temos uns exercícios para treinar, ok? Resolva as potenciações com expoentes negativos, tá? Pause o vídeo e tentam resolver sozinhos aí, ok? Na dúvida, só me chamar. Então, analise as respostas aí. Quem não entendeu, por favor, me chame no WhatsApp para que eu possa explicar, ok? É de extrema importância que todos entendam certinho esse exercício. Belezinha? E encerro a aula de hoje, ok? Vamos somente para o dever de casa. Ok? Acharam que se safaram, é? Não, não. Tem dever para segunda-feira. Ok? Anotem aí. Então, pessoal, aqui está o dever de casa, tá? Página 467, 468, é pouquinha coisa, na realidade são poucos exercícios, tá? Por favor, façam o dever, ok? Envie para mim a foto do dever feito pelo WhatsApp no privado. Não é para postar o dever no grupo, somente no privado, ok? Vou aguardar o dever de casa de vocês até domingo, 11h59 da noite. Ok? Deu meia-noite, eu não vou mais considerar. Lembrando que vale pontuação extra aí. Tá bom? Depois eu vou classificar como que eu vou atribuir essas notas. Beleza? Mas tá valendo pontuação. Tá bom? Beijão, fiquem com Deus. E se cuidem, hein? Até mais.